Isso que tem material pra caramba. Se você já imprimiu, sugiro não imprimir, mas é interessante para você fazer as suas anotações, para que você vai perceber. Tem bastante páginas nessa parte. Claro que tem, porque você tem aí todas as figuras importantes relativas à ferramenta painel de controle. O que é o painel de controle? O painel de controle nada mais é do que um concentrador dentro do Windows para as suas ferramentas de configuração. Então, em geral, o que ele concentra são as ferramentas de configuração. É isso que você vai encontrar dentro dele. Beleza. Algumas delas são ferramentas que são encontradas também e citadas como ferramentas de sistema, mas essas aí também são ferramentas importantes. Claro que nem todas são aí méritos de você ficar estudando todas elas, uma vez que tem inúmeras. E ainda depende de algumas situações, caso você vá instalando outras. Por exemplo, nesta figura inicial que você tem aí a representação da ferramenta painel de controle no seu modo de exibição ícones grandes. Acontece que neste modo de exibição, você deve ter percebido aí que ele representa a ideia de algumas ferramentas, como por exemplo o Bits Audio. Esse cara não vai estar no seu painel de controle, muito provavelmente, pelo fato de que ele é uma estrutura referente à estrutura do driver da placa de áudio específica do meu computador. Então são ferramentas que você não vai encontrar, beleza. Mas as que você encontra com certeza estão aqui citadas e que são as representativas aí nas suas questões de prova. Então é elas que você deve estudar aí mais afinco. As outras, claro, sempre vale dar uma olhadinha no seu computador ali mesmo, ver o que elas oferecem para você de ferramentas. A começar, então, essa ideia básica do painel de controle de conter todas as ferramentas de formatação do próprio Windows. Mas o que são essas ferramentas de formatação? São configurações básicas do funcionamento do sistema, do usuário, suas preferências de uso. Então, elas podem ter configurações que variam de usuário para usuário ali? Sim. Existem configurações que são alteradas pelo painel de controle, mas que são diferentes para os diferentes usuários que existem no sistema operacional. E estas informações, no caso as informações mesmo, que você configura diferentemente para cada usuário, vão fazer parte aí do conjunto de dados de cada usuário. A coleção de dados do usuário armazenado lá na pasta de cada um dos respectivos usuários. Exemplo aí as configurações de papel de parede, efeitos de tela e tudo mais. Então essas representações elas vão ser apresentadas neste conjunto de informações. Beleza. Outra informação, como você já deve ter notado, que você tem duas figuras iniciais aí apresentadas, porque elas ilustram justamente essa diferença dos formatos dos ícones e no formato categorias. Em regra, ícones, seja eles grande ou pequeno, apresentam a mesma ideia, só o íconezinho separado. Você pode ver que aparece em todas as opções do painel de controle de uma maneira mais separada do que no modo categoria. O modo categoria ele vai agrupar as ferramentas de acordo aí com a sua proximidade e área de interesse, assim dita. Por exemplo, você tem ali ferramentas relacionadas a sistema, que só tem a opção sistema, você tem ali a parte de segurança, que envolve backup, que envolve todos os outros aspectos relacionados à segurança, também aí empregados. Também você percebe que ela agrupa e aparecem poucas categorias. Então, muitas vezes aparecem questões nos dois âmbitos, falando da categoria, perguntando aí sobre a ideia e sobre as ferramentas que nós podemos citá-las mais individualmente na sua propriedade para conhecer afinco o que elas fazem, como eu interajo com elas propriamente dito. Por isso que você tem uma sequência de figuras respectivas aí a cada uma dessas ferramentas aqui citadas. A primeira ferramenta que nós temos aí, que já podemos começar citando acerca do painel de controle, é a ferramenta de backup e restauração. O que ele oferece? Bem, primeiro que o backup e restauração, ele envolve aí todos os procedimentos backup? Sim, mas aqui você não precisa exatamente estar falando deles, porque é a ferramenta que o próprio sistema operacional Windows oferece para que seja realizado aí as rotinas de backup. Tanto que você olha nessa primeira figura que ele mostra uma opção para que você configure o backup inicialmente. Neste caso é porque não há uma rotina de backup configurada. Então já percebe-se que esta é a situação mais comparada ao que você vai encontrar no seu próprio computador. Então quer dizer que essa aqui é a figura do teu computador, quer dizer que você não faz backup? Errado, porque eu não uso a ferramenta do Windows para fazer isso. Eu uso as outras ferramentas, uso aí recursos da nuvem para promover a melhor utilização. Mas é uma ferramenta, uma opção que você tem de fazer uso desta opção de backup. Além de configurar o backup, também logo abaixo você tem a opção para restaurar este backup, para recuperá-lo em caso de ter aí algum problema. Mas também ali junto você observa as informações logo à esquerda da janela de imagem do sistema e disco de restauração. O que você observa são as propriedades aí relativas dentro da mesma ferramenta. Então esses são os recursos ofertados por ela.
Também você encontra aí na sequência a opção central de ações, antigamente chamada de central de segurança do próprio painel do controle. Então, nas versões anteriores do Windows, ele tinha um nome diferente. Esta central de ações, o que ela mostra? Ela mostra para nós, basicamente, algumas notificações em relação ao estado do nosso computador. Então, ela traz informações de status. Que tipo de status? Como que está a questão dos vírus, ou no caso, se você tem antivírus instalado em seu computador ou não. Então ela está trazendo esse tipo de informação. Então se você não tem, ela vai estar ali alertando, ó, está faltando um antivírus aqui. Outra característica, a questão do update, ou seja, se existem atualizações para serem feitas. Então ela vai estar alertando ali também. Caso não exista, ela vai estar dizendo, ó, tá ok, tá tudo atualizadinho, bonitinho. A verificação se o firewall do Windows está ativo ou não. Se estiver desabilitado, ela vai alertá-lo de que, opa, tá com problema aqui, não é uma indicação legal de segurança. E a questão aí das rotinas de backup. Uma vez que você viu que não está configurada a rotina de backup, aqui também aparece indicando justamente essa situação. Não há um backup configurado. Sugerindo, faça o uso dela, configure essa rotina de backup. Então essas são as informações encontradas na central de ações. Cuidado justamente em que ela mostra para você, o que ela está ilustrando ali, porque é o que eles questionam acerca dela. Controle dos pais. O que é a ferramenta de controle dos pais? Controle dos pais é basicamente o que você pode usar, no caso em específico o administrador do computador, o usuário que tem privilégio de administrador, para definir aí algumas limitações para que outros usuários, não necessariamente filhos, mas outros usuários que possam vir a ser criados, limitando o que eles podem acessar ou realizar de ações dentro do computador. Por exemplo, colocar lá algum filtro dizendo que determinados sites não podem ser acessados por aquele usuário. Então estas ferramentas de controle dos pais, ela oferece todo esse nível de configuração. É mais a ideia de filtrar realmente, limitar acesso a conteúdo, tanto de internet como de utilização de programas internos ao computador. Então a regra básica de ferramenta de controle dos pais. Dispositivos e impressoras é uma ferramenta que ilustra os drivers, uma vez aberta, ilustra os drivers, e aqui até vale destacar a ideia de que é o driver e não drive, dos dispositivos instalados, ou seja, a informação do dispositivo que você tem no computador. Então ela vai ilustrar ali as informações das impressoras que você tem conectadas, outros dispositivos de mídia que você tem ali, por exemplo, o leitor de CD, DVD, ou os próprios dispositivos que você tenha conectado alguma vez, sincronizado, pareado aí pelo Bluetooth. Então todos são dispositivos que foram reconhecidos e tiveram as suas informações instaladas para que o sistema operacional possa então trabalhar com eles. E muitas vezes você vai acabar recorrendo a eles, principalmente no uso das impressoras. Por quê? Quando você muitas vezes vai mandar imprimir um documento, às vezes dá algum problema na impressão, não começa a imprimir, não dá certo. E é muito típico ocorrer isso com os usuários bem desatentos, que acabam mandando para a impressão, só que não tinha folha na impressora. Ou a impressora estava desligada, e aí não imprime, não sai nada, e vai lá e manda imprimir de novo. E com isso acaba enchendo de solicitações de impressão, e quando se toca que era a impressora que está desligada ou sem papel, aí coloca lá o papel, liga a impressora, não para mais essa impressão. Você pode vir aqui por meio das impressoras e abrir aí dentro da respectiva impressora que estiver em uso, que estiver apresentando um determinado problema, e mandar a ele que simplesmente cancele as impressões, ver a fila de processos da respectiva impressora para poder cancelar, pausar alguma determinada impressão. Então você tem esse acesso para este controle, bem como as opções de manutenção da própria impressora. Que tipo de manutenção? Às vezes você pega lá a impressora que seja um jato de tinta, tem que alinhar, calibrar os cartuchos de impressão. Então são ferramentas que vão oferecer acesso a este nível de recursos propriamente ditos. Então, dispositivos e impressoras. Antigamente essa opção, antigamente era no Windows XP, era chamado de impressoras e aparelhos de fax. Agora mudou para dispositivos e impressoras, porque na época mesmo já era difícil você ter algum aparelho de fax conectado, era máximo impressora. E como há grande diversidade de dispositivos aí em ascensão, aí mudaram propriamente o nome da ferramenta. O Firewall do Windows. Aqui, quando você acessa a ferramenta Firewall do Windows, você vai ter acesso efetivo a ferramentas de configuração dele. Por exemplo, determinando quais sites vão ser bloqueados, porque você pode fazer isso por meio do Firewall do Windows. Determinados sites eu não quero que o usuário acesse, eu quero bloquear esses acessos. Então ele trabalha em conjunto algumas das suas regras com o controle dos pais. Então
Então aqui entra o princípio de habilitação de regras de limitação. Na verdade, o conceito de regras mesmo que o próprio Firewall trabalha dentro da sua utilização básica. Então você determina ali, ó, determinado site eu não quero que seja acessado, determinado conteúdo. Se o site tiver determinada palavra no seu domínio, eu não quero que ele seja exibido. E além disso, eu posso aí trabalhar com os níveis de segurança do Firewall, torná-lo mais abrandado ou realmente dificultar mais o acesso, o ataque aí por outras pessoas. Só que, claro, ele tem aí um nível considerável para que você tenha uma usabilidade funcional. Se você quiser aumentar a segurança, pode ser que isso venha a comprometer algumas funcionalidades do sistema e dos próprios programas básicos mesmos. Então, cuidado com as configurações que você acaba impondo ali. E simplesmente também a ideia de que ele está ou não ativo em cada uma das situações. Então, a ideia do file do Windows ali na sua proposta, como ela é representada. Data e hora, simplesmente algo que também pode ser acessado. Quando você vai lá no reloginho do Windows, lá embaixo, tem lá, por exemplo, a informação da data e da hora, em que você pode simplesmente falar, olha, eu quero alterar a configuração, está errado lá aquela data, aquela hora que aparece lá no canto inferior direito da barra de tarefas, eu quero configurar. Você pode clicar com o botão direito em cima dela e tem lá a opção para alterar a data e hora. Ou vir pelo painel de controle e encontrar essa opção. É a mesma coisa, vai abrir a mesma janela. No entanto, para fazer modificações de data e hora, você precisa ter os privilégios de administrador. Ou seja, se você não é administrador, você não vai conseguir mudar essa propriedade. Por quê? Porque data e hora, apesar da irrelevância aí que você olha, isso aí não significa nada? Significa sim. Se você tiver com a data e a hora do seu sistema operacional errada, vai ocorrer aí situações do tipo, quando você tentar acessar páginas, a exemplo, Facebook ou outras páginas que utilizem certificado digital, lá ele vai dizer, olha, essa página aqui é inconfiável, essa página aqui não é interessante, tem alguma coisa errada nela. Mas às vezes o problema era só esse, a data e a hora do seu computador. Normalmente, quando ocorre o atraso aí, ou a data e a hora começa a aparecer errada, é porque a pilha que você tem lá na placa-mãe, ela simplesmente é uma bateria de 3 volts, acabou a sua carga. É só substituí-la e na próxima situação, próxima inicialização, você vai lá e muda a configuração de data e hora. Mas perceba que a informação de data e hora ela é muito pertinente ao uso do sistema e tudo mais. Alguns usuários até fazem uso de alterar data e hora para ficar validando software que vence. Tem lá um software que é gratuito para testar e ele dura 20 dias. Aí depois dos 20 dias você vai lá e volta a data 20 dias antes para continuar usando ele. Ocorre muito isso. Então por isso a questão da prioridade de administrador para poder alterar esta propriedade. Contas de usuário. Por padrão, quando você já instala o Windows, ele já te pede se você quer criar só uma conta, se você quer criar mais outras contas. Mas depois, quando você está usando, você vai lá e define, olha, eu tenho aqui uma conta de usuário e quero criar outras. E aí, claro, essa conta de usuário, inclusive, você vê que na mesma janela dela, ela vincula aí, veja mais sobre o controle dos pais. Porque ela está interligada, claro, quando você define controle dos pais, é acerca de um usuário, exatamente. Quando falamos de conta de usuário, também vale observar que, por padrão, você tem um administrador. Mas é possível você determinar mais de um. Você fala, olha, eu quero que este usuário também seja administrador. Também tem os privilégios para poder fazer o que um administrador poderia fazer no Windows. Essa é uma viabilidade, é algo possível. A questão de alterar e configurar as senhas de acesso também são estruturas que você vai estar modificando por meio dessa janela, dessa opção contas de usuário. A opção central de rede e compartilhamento, como você pode observar aí no seu computador mesmo nesse instante, você vai identificar ali a identificação de que está conectado à internet e que também aparece o nome do seu roteador, no caso, o ponto de acesso ao qual você está conectado. Em via de regra, o que ela ilustra são as informações referentes à rede. Qual a rede que você está conectado, se ela está uma conexão efetiva, se ela está fora, ou se você está conectado à rede, mas não tem acesso à internet, ou está acessando a internet e não tem acesso à rede. Então essas informações são exibidas ali. Bem como a viabilidade de você criar uma rede. Eu quero criar aqui um ambiente de trabalho menor, eu quero determinados computadores. Então você consegue trabalhar com isso aqui por meio dela também. Mouse. A opção mouse, ela é pegadinha normalmente em prova. Por quê? Tanto que eu ilustrei várias abas que você tem relativos ao mouse. O que ele mostra efetivamente? A janela mouse, você vai definir lá a configuração do ponteiro, no caso do botão no mouse. Ou seja, se você quer um mouse padrão, que deve ser sempre considerado assim em prova, um mouse para destro, ou seja, o botão esquerdo é o botão de ação imediata, o botão direito é o botão de novas opções,
ou se você quer mudar isso para o mouse de canhoto. Só que em prova sempre considera assim, a menos que ele diga o contrário, o mouse de destro. Então é isso que você configura aí. E também a velocidade do clique do mouse. Então tem uma pastinha ali para você testar a velocidade do clique duplo. Para que isso é interessante? Acredito que a maioria dos alunos não tem muita dificuldade com o clique duplo. Mas pega aí você, por exemplo, você quer deixar o seu computador acessível para um usuário, lá para o seu pai, para a sua mãe. Então ele tem mais dificuldade motora, para ele não consegue usar o clique duplo tão rapidamente. Ou mesmo às vezes você clica rapidamente e se incomoda, porque às vezes você dá um clique duplo muito rápido e ele fica abrindo sem que você quisesse que fosse aberto. Então você pode definir a velocidade desse clique duplo, para então facilitar a ideia de acesso para as outras pessoas, inclusive você. Ponteiros. Aqui você pode utilizar algo que antigamente era mais trabalhado dentro do Windows. Hoje em dia ele meio que deixa um padrão, não tem muitas opções, que são aí os enfeites dos ponteiros. O desenho mesmo, você quer utilizar lá um ponteirinho que é simplesmente o ponteiro do mouse, ou você quer usar um ponteiro que é maior, quer usar um ponteiro menor, um que use contraste de cor, outros que aparecem ali com bichinhos envolvendo o próprio ponteiro. Então tem uma variedade até que bacana inicialmente, mas existe possibilidade de acrescentar mais ponteiros. Mas a própria setinha do mouse mesmo, a sua configuração visual. Os efeitos que você tem aí são os efeitos de arrasto. Por exemplo, quando eu arrastar o mouse, eu quero que apareça uma linha para ver onde que está indo esse mouse. Porque às vezes fica arrastando o mouse na tela, não acha onde que ele está. Você consegue fazer aí o rastro do mouse, você consegue definir o tamanho, a velocidade de movimentação dele. Então todos esses efeitos relativos ao mouse. E a última telinha aí que você tem é a de controle da rodinha do mouse, que define aí basicamente quando você usa a roda do mouse. Normalmente nós usamos ela para rolar páginas de internet, às vezes para mexer com o zoom, também em combinação com a tecla Ctrl, também páginas de internet, nos editores de texto, planilha, assim, derivados. Você tem aí a opção de rodinha do mouse, que aparentemente você tem ali, quando eu rolo, ela pula 3 linhas, ou na horizontal ela pula aí também a tabulação de 3. Então isso daí é configurável, você pode definir como você quer. Quando rolar a rodinha do mouse, se você quer só 3 linhas, se você quer mais, se você quer menos. Então é essa opção que você tem aí na configuração do mouse. Outras opções que você tem de grande pertinência são as opções da internet. O que ela mostra para nós? A opções da internet é a mesma que você acessa quando vai lá e abre o Internet Explorer. No Internet Explorer, você vai lá nas suas configurações, no seu botãozinho lá de configurações e ferramentas, você tem acesso lá à opção Opções da Internet, que é a mesma que está no painel do controle. Então ali você tem algumas abas extremamente importantes. E aqui destacadas as principais, você tem inclusive mais uma ali para mostrar informações. A aba geral, o que ela traz como referência básica? Na aba geral, a primeira aba, normalmente a que está aberta por padrão, é aquela que traz a opção para você definir qual é a página inicial que você quer que seja aberta toda vez que você inicia o navegador. Vale lembrar que a partir do Internet Explorer 7, você pode colocar aqui mais de uma página inicial. Claro que cada uma vai ser aberta em uma aba diferente, mas vão ser todas abertas ao abrir o navegador. Também posso definir se eu quero usar uma página em branco ou se eu não quero usar nada. Não, eu quero simplesmente que ele carregue uma página determinada. Então isso aí é configurável dentro da organização da página. E também o acesso ou a limpar o histórico. Não quero mais, quero tirar o histórico do meu navegador. Aí o caminho para que você possa fazer essa opção também na aba geral. Na aba segurança, ela vai estar mais relacionada ao conteúdo da página. Ou seja, os dados presentes na página, se eles trazem alguma situação que vai afetar a segurança do seu computador, ou mesmo que ele leve algum download indevido e coisas do gênero. Então isso daí é mais vinculado à segurança mesmo do conteúdo, e não a questão de segurança do conteúdo em relação ao conteúdo dos pais. Não misture isso. A aba privacidade, ela vai trazer aí principalmente níveis, assim como a aba segurança, mas níveis em relação aos cookies. Por exemplo, eu quero aqui que não aceite nada dos cookies. Problema, se você fizer isso, quer dizer que é o maior nível de segurança. Aquele que bloqueia tudo, ele não vai aceitar nenhum cookie. Gera o problema que toda hora você tem que ficar digitando senha. Alguns sites simplesmente não vão funcionar por conta do bloqueio que você fez. Claro, aumentou a segurança ao extremo, mas limitou o uso das ferramentas aí oferecidas. Na aba segurança, você também tem essa ideia de níveis de segurança. Um nível mais elevado, um nível médio, um nível baixo,
mas é relacionado ao conteúdo mesmo da página, enquanto que da aba privacidade são em relação aos cookies. Por que privacidade? Porque os cookies armazenam as informações do tipo senhas, por isso privacidade. Na aba conexões, você tem lá a opção configuração de LAN. O que a opção configuração de LAN oferece? Ela vai te dar aí a opção para acessar, uma vez aberta, a inserção de um servidor de proxy. Aí eles vão estar justamente nisso na questão. É possível configurar para acessar por meio de um proxy? Está aí o caminho pelo qual você vai configurar o seu computador para que, caso em uma rede que precise configurar o servidor proxy, você faça esta definição. Então, você vai lá na aba Conexões, Configuração de LAN, e lá você tem então as definições, se vai pedir usuário ou não, usuário e senha, para acessar aí o proxy. Opções de energia. Esta opção ela é mais findada e mais aplicada à ideia dos notebooks, mas também existe nos computadores desktop. Por que mais os notebooks? Porque ela tem aí, assim no desktop, ela tem a opção de alto desempenho, equilibrado e modo economia de energia. Acontece que no modo do notebook é mais interessante, porque o notebook você tem que trabalhar com a bateria às vezes, ou ligado diretamente na tomada. E usar ele só na bateria acaba que gastando energia às vezes à toa. Então você configurar para que ele economize mais energia é interessante. Aí entra a ideia do equilibrado e modo econômico. Claro que no modo equilibrado ou no economia de energia, você já vai ter limitações de algumas ferramentas. Ele não vai usar todo o poder do processador, ele vai começar a limitar o uso de recursos. E, no princípio básico, o que você acaba mudando diretamente no primeiro momento são as configurações, por exemplo. Ficou tanto tempo lá parado, eu quero que desligue a tela do computador. Ou só esmaeça a tela. Então, ficou parado lá 2 horas o computador, pode desligar o HD, porque eu não estou mexendo com ele. Então, são configurações que você pode estar definindo aí nas opções de energia. E várias outras mais que se encontram aí nas opções avançadas de energia. Mas são opções básicas de configuração, como você quer que o computador se comporte ao longo do tempo, sendo usado, não sendo usado, com energia direta na tomada, no caso, ou com a energia da bateria apenas. Então são configurações que estão acessíveis aí pela opção da central de energia aí do computador. Opções de pasta. Opções de pasta é poucas vezes utilizado pelos usuários domésticos, mas é interessante para que você tenha uma compreensão maior do computador. Então eu vou mostrar ali para você 2 abinhas da opções de pastas. Perceba que tem ali os modos de exibição, que exibem justamente configurações que por padrão você tem ali, que o sistema operacional ele não deve mostrar arquivos ocultos, está lá, está desmarcado para ele ocultar os arquivos que estão marcados como ocultos, está ali também marcado para que no caso está um pouquinho diferente, porque essa aí é na situação de sugestão. Está ali marcado para que as extensões conhecidas pelo sistema operacional sejam ocultas, você pode desmarcá-la para que daí então veja estas opções. Você também tem marcado aí as outras opções relativas à pasta, se você quer ver ou não pastas do sistema e entre outras. Então é interessante que pelo menos você tenha ali a exibição dos arquivos ocultos e que você veja as extensões dos arquivos. Por que essa configuração? Porque assim você consegue identificar se há algum arquivo estranho ou não em seu computador. Se há algum arquivo de vírus que está ali sendo baixado junto com os outros arquivos e assim sucessivamente. Então aí opções de pasta que permite você fazer tais definições. Programas e recursos. Antigamente chamado de instalar e desinstalar programas. Aqui o programas e recursos é o caminho justamente utilizado para que você, caso queira desinstalar um programa de uma maneira correta e segura, venha por meio deste caminho. E é justamente essa a ideia. A questão de prova vai dizer, olha, para remover um programa, eu posso simplesmente ir lá na pasta arquivos e programas e apagar a pasta do programa? Você vai remover o programa? Sim, mas isso é a maneira correta e segura? Não. Porque se você fizer deste modo, vai gerar algum problema. Não necessariamente, mas tem grandes chances de danificar o seu próprio computador, no caso o sistema operacional, ou o programa em si que você está usando. Mas, se você quiser, você pode ir então pelo caminho mais seguro, que é ir lá na opção Programas e Recursos e escolher qual programa você quer e mandar desinstalar o referido programa do seu computador. Também nessa opção, tem ali, inclusive ilustrado no seu material, a figura que indica para que você ative e desative os recursos básicos do sistema. Então, por exemplo, eu não quero ver aqueles joguinhos que vêm lá por padrão. Empresas normalmente fazem isso. Vou lá e desabilita, pronto, some. O usuário não tem mais acesso aos jogos básicos
que o próprio Windows traz, entre outras ferramentas que também podem ser omitidas ou exibidas por meio dessa opção aí de gerenciamento dos programas do Windows. A opção Programas Padrão, ela é utilizada raramente também, mas é o caminho indicado para que você possa definir qual será o programa para determinado formato de arquivo. Porque imagine, você estudando aí para concurso, você sabe que existe o LibreOffice e o Microsoft Office. Então você vai definir, por exemplo, qual o programa você quer que seja usado para que abra o arquivo doc. Então imagine que tenha lá o Word e o Writer instalado. Quando dá um clique duplo sobre um arquivo do formato doc, este arquivo vai ser aberto com qual programa? É para isso que serve a opção Programas Padrão, para definir exatamente isso. Com qual programa que será aberto este arquivo e assim outras informações mais, páginas de internet, arquivos de mídia, multimídia em geral, são definidos aí. Regional idioma. Aqui cabem muitas pegadinhas. Por quê? Na opção regional idioma é que você definir se você vai usar o teclado aí em português brasileiro, se você vai usar o layout do teclado propriamente dito, vai estar aqui então essa propriedade. Eu tenho um teclado lá que tem 102 teclas, 106 teclas, 104 teclas. Onde eu defino isso? Aqui, na opção regional e idioma. E não na opção teclado. São duas opções que induzem ao erro. A opção regional e idioma, então, é que define isso. Além do teclado, do layout do teclado, e lembra esse aí que layout você pode encontrar tanto em português quanto em inglês, o layout do teclado, eu também vou definir, por conta de definição do idioma, qual será a unidade monetária usada. Uma vez que eu defino o idioma português brasileiro, vai definir lá que ele vai utilizar a unidade do real. Se eu usar o idioma inglês, vai aparecer as unidades do dólar e assim sucessivamente. Também as unidades métricas, metro, quilômetros, volumes em geral, e a ideia básica dos formatos de data e hora também vão estar vinculadas à configuração regional e de idioma. Opção Sistema. Ela traz propriedades do sistema operacional, como, por exemplo, qual é a versão do Windows que está instalado no seu computador, se ele está atualizado, não está atualizado, indicando, no caso, as suas versões. A ideia de qual é o processador, o modelo do processador, velocidade dele, a memória que você tem, ou seja, quanto de memória RAM existe no seu computador, e o nome do seu computador na rede, inclui grupo de trabalho, ele está incluído, a chave da ativação do Windows, claro que na figura está apagada, eu não vou deixar minha chave de ativação ali. Você tem as informações básicas do funcionamento, então, do sistema. Você deve ter observado que nas propriedades do sistema você não visualiza o HD, não tem informações relativas ao HD. É esse o fator principal. Informações sobre HD você vê lá na opção Meu Computador e não aqui. Então cuidado para não cair nessa pegadinha. Aqui eu vejo o processador e memória e a própria versão do Windows. HD não. Na opção recuperação, em via de regra, o que você tem é o acesso à ferramenta de sistema restauração do sistema. Então, recuperação é a mesma ferramenta de sistema chamada restauração do sistema para restaurar aí a um ponto anterior no tempo o seu computador, caso venha ter alguma instalação, alguma atualização que tenha dado problema. Teclado. O que você configura então no teclado se não é o seu layout? Na opção teclado vai ser definida a velocidade de digitação. Ou como assim velocidade de digitação? Quer dizer que se ele consegue fazer digitar mais rápido? Depende. Se você segurar clicado em cima de uma letra, percebeu que ele tem um delay para começar a digitar aquela letra e repeti-la várias vezes? Esta situação pode ser configurada. Então, às vezes, você também tem uma maior vagarosidade para digitar, você segura muito tempo o dedo em cima da tecla, você pode fazer com que ele demore para começar a repetir a letra que está em uso. Vídeo, tem lá as configurações de resolução de tela, a questão do fundo da tela que você vai estar trabalhando, como também a ideia básica, eu conectei um projetor, quero dividir a tela, não quero replicar a mesma tela. Então, são opções das configurações de vídeo que você vai ter acesso a elas. Plano de fundo, a própria proteção de tela, então são configurações do vídeo que você vai definir. O Windows Defender tem que ter um cuidado. Ele é uma atualização, ele já vem com o Windows e é uma atualização obrigatória. Ou seja, ele não é algo que você vai dizer, eu quero ou não quero. Apesar de que dá também, mas em via de regra ele vem nas atualizações. Mandou atualizar o Windows, já vem o Windows Defender. Principalmente lembrar que o Windows Defender é um anti-spyware e não antivírus. Como também tem aí a própria ferramenta que vai oferecer esse acesso, que é a ferramenta Windows Update,
que lista quais são as atualizações existentes e mostra pontualmente cada uma delas, dizendo o que é uma atualização, o que tem dentro dela. Se você quer ou não instalar aquela atualização, então você pode dizer se quer ou não, mas o anti-spyware já vem por padrão como uma atualização. Já o Windows Update tem lá a opcional, que inclusive está ilustrado para você, que ilustra lá o Security Essentials. O que é o Security Essentials? É uma atualização que vai permitir que você instale um antivírus gratuito da Microsoft. Então uma coisa é o Microsoft Security Essentials, opcional, e outra é o Windows Defender. Cuidado para não confundir os dois. Então essas são as principais ferramentas dentro do conjunto de ferramentas do painel do controle. Vamos aí resolver alguns exercícios para entender esse universo um pouquinho melhor. A cenário alternativa que não pode aparecer na janela principal do painel de controle do Windows 7, instalação padrão português Brasil. A janela principal é iniciada clicando em menu iniciar e em seguida painel de controle. A janela principal está classificada por categoria: contas de usuário e segurança familiar, sistema e segurança, Windows Explorer, rede e internet. Ora, ele traz ali para você na alternativa C o Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? O Windows Explorer basicamente é a ferramenta que você utiliza para gerenciar arquivos e pastas, que é uma ferramenta encontrada no menu inicial de todos os programas acessórios e não uma ferramenta citada como presente dentro do painel do controle. Logo, ele não vai estar nem no modo ícones, nem no modo categorias do próprio painel do controle. Com certeza, não faz parte desse conjunto. Alternativa então, C, alternativa correta. Próxima.